Graças a Deus, podemos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson. E hoje nós vamos ler de Josué, capítulo 22 ao capítulo 24. Josué, capítulo 22. O registro das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés dera terras em Bassã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com as tribos israelitas, com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Divida com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Rubens, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, na qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Moisés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gilelote, perto do Jordão, ao lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja
o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, ó Senhor, o poderoso Deus, ó Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para recebermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de... Vou ler de novo. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? Homens de Rubens e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um lar, não um holocausto ou sacrifícios. Resolvemos construir um altar, não um holocausto ou sacrifícios, mas para que este altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, e que cultuaremos ao Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifício, mas como testemunha entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-lhes por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazer, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho de Eleazer, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório para os outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar o nome de um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. A despedida de Josué. Passado muito tempo,
Depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ele lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas estas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz 1000 fugir, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os amaldiçoou, até eliminá-los dessa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da terra que o Senhor lhes deu. Josué capítulo 24. A renovação da aliança em Sequim. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Sequim, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrade e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhes Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão
e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram, e com carros de guerra e cavaleiros até o mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se apresentara para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e os livrou das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. Não fora a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivam. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrate e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir: se aos seus deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que vivem nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que vocês escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhes obedeceremos.
Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Sequim. Ele lhes deu decretos e leis. Josué registrou estas coisas no livro de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: Vejam esta pedra. Ela será testemunha contra vocês, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. A morte de Josué. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnate-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de Josué, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Sequim, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Sequim, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Abraão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Amém. Assim concluímos o livro de Josué. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.